Falei, olha, eu vi esse anúncio, fiquei muito interessada, e aí eu gostaria muito de comprar a sua clínica. Eu não tenho um centavo, mas eu quero comprar. Tu é dentista, por acaso? Eu falei assim, eu não sou, mas eu posso ser. E aí aquela sementinha, aquele dia, aquela fala dele, me chamou a atenção. Recomeçar não é apenas mudar de lugar, é reconstruir quem somos. Hoje vamos falar sobre recomeços, aqueles que nascem da necessidade de sonhos e, sobretudo, da coragem. A nossa convidada de hoje é dentista e terapeuta e ela vai contar um pouco da história dela pra gente, vai falar conosco e ela é uma grande amiga minha. Ela me ajudou no momento que eu mais precisei e a gente também vai contar esse detalhe aqui. É uma honra te receber aqui, Hélia de Assis. Muito obrigada por aceitar gravar esse vídeo e por aceitar e acreditar nesse projeto. Seja muito bem-vinda ao Flor do Dia Cast. Obrigada. Vamos lá. Hélia, vamos começar falando um pouco sobre a tua trajetória, né? Lá atrás. Eu gosto sempre de trazer lá de trás para frente, porque eu acho importante. Eu acho importante que as pessoas vejam e entendam, né, que a gente sai de um lugar. A gente nasce e vem de um lugar. E é muito legal e muito interessante quando a gente conta essa história, porque é verdade, é real, né? E quando o Flor do Dia Cast nasceu, a minha intenção sempre foi contar a realidade, né? De quem vem lá do baixinho, e quem vem da pobreza, quem vem da humilhação e quem cresce na vida. Esse que é o interessante, né? Isso que as pessoas gostam de saber. E eu gostava que tu contasse um pouco da tua história lá atrás, né? Quando vocês eram criança, como é que era a vida de vocês na infância? Então, gente, primeiramente eu quero agradecer a Angélica por essa oportunidade de estar aqui, por esse convite precioso. E para mim é um prazer, né, estar aqui nesse estúdio. Eu já fiz um monte de vídeo aqui, já fiz um monte de bastidores e eu estou muito feliz com isso. E a história desse projeto também, eu sou apaixonada. Desde quando ela me falou, eu abri um sorrisão assim em meu coração, porque eu sou uma contadora de histórias. E eu sou uma pessoa que motiva muito os outros, principalmente as mulheres. Eu também trabalho com elas. E vamos lá, deixa eu contar sobre a minha história na infância. Como é que foi lá atrás? A minha infância, eu vim de uma família muito simples, digamos, pobre. Eu vim de uma família pobre. E até os 8 anos de idade, nós somos 8 filhos. Eu sou a mais nova de 6 mulheres e tem mais 2 meninos. E a minha família, apesar de toda essa situação, né, de pobreza, né, que veio, mas é uma família muito cheia de amor, que é uma das coisas principais, né? Inclusive a gente estava falando sobre isso, sobre a mesa, né? A importância disso, a riqueza que é. E a gente veio desse contexto, né, de pobreza, porém muita riqueza de amor, de afeto. Na união, né? Na união, de fazer no dia do aniversário, comemorar, mesmo com o cuscuz. É um ato que eu faço até hoje. Não tem dinheiro para sair no aniversário? Vai comemorar com um bolinho, porque o importante ali é o momento, não é a festa. Então eu aprendi muito isso na minha família, né? Vendo todo esse contexto, nós não tínhamos dinheiro para comprar brinquedos. A gente, por muitas vezes, eu lembro que os vizinhos jogavam os brinquedos no lixo e eu e minhas irmãs íamos lá na sacola tirar, né? Procurar alguma coisa interessante. E eu lembro que uma vez, uma história que me marcou bastante, nós achamos uma boneca em uma casinha. E essa menina acusou a gente de ter roubado os brinquedos dela. E eu lembro que, eu não lembro de ter chorado, mas eu lembro de ter ficado muito triste, porque ela tinha jogado no lixo. E nós tínhamos ido no lixo e fomos acusados, né, de ter pegado essas bonecas. Mas enfim, no final era coisa de criança, né? Coisa que às vezes até o pai e a mãe colocam fora e a criança não vê. Exatamente. E depois vai e pensa ela, né? Exatamente. Então, assim, foi coisa de criança, né? Que nada que me traumatizou, não.
traz sempre lições, né? Tem uma história, uma parte da tua história que tu sempre fala, e eu gosto muito de ouvir, como é que tu aprendeu a empreender? Muito bom. Esse detalhe é bem legal e eu gosto de ouvir. Muito bom. Como nós éramos 8 filhos, o meu pai foi pro garimpo, né, para poder manter essas crianças, né, 8 meninos. Só que no garimpo, como no Brasil, né, todo brasileiro da minha região ia para lá atrás de ouro. E nada de ouro chegar, né? Chegava sem dinheiro, sem nada, e com contas para pagar. E aí chegou um período da nossa vida, eu tinha por volta de 6 anos, 7 anos de idade, o meu pai retornou do garimpo e nós tínhamos a casa. A única coisa que tínhamos era a casa, uma casa própria. E só que minha mãe ficou cheia de dívidas, porque ela ia no comércio, pegava mercadoria, lá no interior é muito disso, né? Você vai lá, pega o sal, anota e aí, paga depois. Exatamente, na farmácia, mercado. E assim, meu pai chegou, nós ficamos endividados. E uma dívida de um pobre, gente, é uma nada, né? É uma coisinha de nada. Aí ele se viu na obrigação de vender a casa pra gente recomeçar. Aí ele pensou, eu vendo a casa, compro um lote pequeno, né? Construo uma casa para os meus filhos e o resto eu faço alguma coisa. E faço, e ele fez. E aí foi quando ele estava desesperado e ele teve um sonho. Ele teve um sonho vendendo carrinhos de lanche na rua. Ele pediu uma direção de Deus. E aí na noite seguinte ele teve esse sonho ele disse que foi a resposta de Deus para ele. Isso. E aí quando foi no outro dia ele chamou minha mãe e falou, olha, eu tenho um projeto. Como eu falei aqui do projeto, eu amo projetos porque são desses projetos que muitas vezes te tira ali da estaca zero e te leva, né, para um lugar. Exatamente. E o meu pai foi exatamente isso. Então, nós começamos a empreender nessa época. Eu era mais nova, e aí meus irmãos já trabalhavam fora, cuidando de uma criança, fazendo limpeza na casa de alguém. E aí meu pai aproveitou, né? Ela assim, a mais nova, está em casa, ela estuda de manhã, de tarde ela sai comigo para a rua para vender. E assim começamos a vida de empreendedor. Eu falo que eu fui, o meu primeiro emprego foi de secretária, era chique, secretária do meu pai. Eu lembrei daquele dia da palestra que tu falaste, o meu primeiro emprego foi de secretária do meu pai. Naquela época não tinha copo descartável, né? Que hoje a gente utiliza bastante na rua, é descartável. Sim. Então a gente tinha que lavar, apesar que Portugal, né? A gente tá em outro contexto, Portugal, se usa muito ainda. Né? E aí o que a gente fazia? Eu ia lavar os copos. Lavava os copos para ele poder servir o suco, salada de fruta. E aí foi quando começou. E aí o negócio cresceu, né? O negócio expandiu, né? O carrinho. Primeiro começa. Aí cresceu e meu pai se viu, assim, uma necessidade de colocar num lugar físico. Aí ele alugou um lugar, colocou uma lanchonete e aí todos os filhos foram trabalhar. Nós éramos os funcionários. Eu gosto também dessa parte de iniciar o projeto, porque o projeto nunca é só nosso. Sim. O projeto não é só meu, né? Quando começa o projeto, a gente envolve muita gente e a gente consegue beneficiar muita gente. E quando a gente começou o Flor do Dia Cast, e até hoje, até agora, eu só penso isso. Quantas pessoas eu consigo beneficiar com esse projeto? Consigo beneficiar a família, consigo o meu marido, os meus filhos mais tarde, os meus amigos vão entrando junto, porque cada um tem um dom, tem um talento para ajudar, né? Para fazer o projeto crescer. Exatamente. E agora tu falaste do teu pai e eu só lembrei disso. E o interessante é isso, Angélica, porque, por exemplo, cada um tem uma função, cada um vai saber fazer e vai desenvolver o talento que já tinha ali, né? Já tinha. Então aquilo ali vira uma profissão para muitas pessoas. Exatamente. Comigo foi isso. O meu pai, ele me incentivou, ele injetou na minha veia o empreendedorismo. E aí foi quando eu trabalhei até os 14 anos com ele. E aí depois cada filho foi saindo, né? Olha a potência que os pais têm, né? Eu sempre gosto de enfatizar a potência que o pai e a mãe têm na vida dos filhos. Que hoje em dia está muito aleatório. Sim. As crianças estão crescendo e os pais não estão priorizando valores e princípios. Sim. O que a gente estava falando hoje, né? Valores e princípios que os pais ensinam. Porque o meu pai, ele
Ele não me ensinou, eu lembro desde pequeno que o pai nunca ensinou nós que tinha que estudar. Nunca. Meu pai não, porque ele não aprendeu. Ele Sim, ensinasse, ele não aprendeu. Tava Né? repetindo um padrão. Mas ele ensinou para nós valores e princípios, respeito, né? Respeitar o pai e a mãe, saber que é ele que manda, e eu tinha que respeitar ele até hoje, nós temos o maior respeito pelo pai e a mãe. E ele me ensinou a trabalhar. Angélica, vocês têm que trabalhar, né? Para ter dinheiro, vocês têm que trabalhar. Meu pai ensinou isso para nós três, para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Trabalhar, e nós aprendemos. E eu sou grata porque eu aprendi o valor do trabalho e do dinheiro, né? Tanto é que a gente chega aonde é que chega por conta de quem veio lá atrás, né? Os nossos pais. E o teu pai te ensinou o caminho do empreender, né? Exatamente. E aí, com 14 anos de idade, cada um já estava fazendo sua vida, indo para a sua vida, né? Minha irmã passou no concurso, o meu irmão foi fazer um curso de elétrica, e aí foi trabalhar em eletrônica. Cada um foi tomando rumo. E eu fui trabalhar numa loja de vendedora. E aí fui contratada para essa loja. O meu primeiro trabalho fora, né? Foi essa loja. Foi lá no Júnior. Júnior Confecções tem até hoje lá no Brasil, lá na minha cidade. E eu fui só crescendo. Da onde é que tu és? Barra do Corda, no Maranhão. Maranhense. Boa. Então, assim, essa é a minha história, né, da infância, que me marcou. Eu confesso que marcou. Isso marcou na minha vida. Ficou marcas, eu falo, boas. Porque nós passamos muitas coisas ruins. Mas essas lembranças, o que ele plantou em mim sobre essa questão de valor, de trabalho, de você saber fazer alguma coisa, se virar na vida, isso é tudo. Se virar, que né? um pai E é o que a gente carrega, né? pode. Dinheiro? Talvez a gente carregue dinheiro também. Sim. Mas valores e princípios. O essencial. Não se compra, né? Não se compra. Não se compra. Então é isso. Eu sou muito feliz com essa história. E tem uma parte também que tu contaste na palestra, né? Tu palestraste aquele dia e tu falaste uma coisa. Tu viraste para o teu irmão e disseste para ele o quê? Uma certa altura da vida. Tava trabalhando? Eu tava trabalhando já numa loja e não tinha aquele salário, né? Mas assim, era um saláriozinho mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Trabalhava numa loja por comissão, né? Que chama lá. É aquela porcentagemzinha que você só ganha se você vender, né? Então eu trabalhava numa loja assim. E eu cheguei um dia pro meu irmão. E eu sempre fui muito sonhadora. Eu falei assim, eu queria, sei lá, montar um espaço de estética, uma loja. Sonhadora, eu gosto de ser sonhadora. Eu queria montar um lugar para me trabalhar. Queria ter um espaço. Aí eu pensei, isso que tal se eu fizer um curso de cabeleireiro? Aprender a mexer cabelo, e aí eu vou ter um salão, vou contratar pessoas, eu vou ter um espaço para trabalhar. E aí começou a vir sonhos. E eu acredito que é Deus que coloca isso no seu coração. Uhum. E aí um dia eu chamei meu irmão. E eu falei, mano, vamos montar uma empresa. Nós vamos se unir. Meu irmão é o Hélio, meu xará. E aí eu falei assim, vamos quebrar esse ciclo de pobreza da nossa família. Porque da família da parte do meu pai, tudo pobre. Da parte da minha mãe, também muito pobre. Eu acredito muito sobre essa questão do ciclo. Uhum. E ele pode, exatamente, quebrar padrões. Pode quebrar em você. Então eu considero muito isso. Porque realmente foi a partir daquela fala minha e do meu irmão que nós começamos a enxergar caminhos. Eu tenho uma frase que eu costumo sempre falar que é: a lupa, ela é para você olhar o problemão. E aí ver aquele gigantesco de problema, seja lá qual for, e você se movimentar através daquele problema, você procurar soluções. Então ela não é para te assustar. Nossa, que problemão. Não. É para você achar direções, achar caminhos. E através dessa movimentação, você vai encontrar uma solução. Vai encontrar a solução. Exatamente. E aí, vamos quebrar padrões, né? Exatamente. Vamos quebrar o padrão da pobreza, digamos assim, né? Vamos o quê? Pra onde a Hélia foi daí? Pronto. E aí, eu comecei a sonhar com uma faculdade. E a minha cidade, na época, não existia muitas possibilidades de uma formação superior. Porque ou você ia estudar para ser professora. Nós estamos falando do Maranhão. Quem é do Brasil sabe do que nós estamos falando. É um estado com índice maior de pobreza. Exato. No país. Então, a minha cidade, por ser uma cidade turística, era uma cidade até boa, com oportunidades, porém muito limitado.
né, pra época, muito limitado. E o que eu tinha ali não era possível eu ter mais trabalhando só num trabalho convencional. Eu precisava revolucionar. Eu precisava ou estudar, ou sair de lá, ou empreender. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha que me movimentar. É a palavra que eu gosto. A segunda palavra, movimento. Movimento, movimentar-se. Sair da zona de conforto, que é o mais difícil. Exatamente. E aí eu já estava trabalhando com um auxiliar de dentista. Eu fiz um curso de enfermagem, de técnico. Na minha cabeça, eu ia trabalhar ou num posto de saúde, ou ia trabalhar com indígena, né? Que lá na nossa área, dentro da reserva indígena. Tem muito indígena. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar nos índios, cuidando dos índios, né? Na área de saúde. Sim. E até planejei ir. E aí encontrei o meu chefe, o Dr. Gilson Rosa, que é um dentista, né? Que me ajudou muito na minha trajetória. E aí ele falou assim, não... Mas isso tu já tinhas ido para Brasília? Não, tava ainda não. Corda. Ainda tava lá no Eu tava na Maranhão. minha cidade. E aí ele me encontrou e falou assim, eita, neguinha, tu não vai embora não, tu vai trabalhar comigo. E eu falei, pronto, vamos trabalhar. Então eu não sabia nada de odontologia, nada. Eu caí mesmo de paraquedas dentro de um consultório. Eu acredito que foi Deus que me plantou ali dentro. Eu gosto de dizer também que Deus, ele coloca as pessoas para caminhar com a gente, né? Graças exatamente. a Deus. E são pessoas pontuais para aquela época. Para aquela época, para aquele momento ali. Às vezes aquele momento ali, e às vezes a amizade vai continuar, mas às vezes não. Às vezes a pessoa tem que, às vezes não... Cada um vai pro seu rumo. Cada um vai para um lado, mas naquele momento as pessoas estão, né? Eu falo muito que Deus, ele dá escapes. E esses escapes usando pessoas. Porque ele não vai descer lá do céu, né? Lá vestir de branco, para te dar uma oportunidade, né? Humanidade mesmo. Então ele usa os filhos dele, ele usa alguém que tem dinheiro para poder te abençoar. Né? Para abençoar. Exatamente. E aí eu estava trabalhando já no consultório. E aí ele tinha uma prateleirinha assim, ó, como essa ali, ó, de livros. E aí tinha uns livros lá de odontologia. E quando ele não tava, eu ia lá, ó, folhear os livros. Aí um dia ele chega, e aí eu tava folheando o livro, olhando o livro de endodontia, que é canal, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, uai, o que tu tá vendo aí nesses livros? Tu é dentista, por acaso? Eu falei assim, eu não sou, mas eu posso ser. E aí aquela sementinha, aquele dia, aquela fala dele, me chamou a atenção. Eu não sou, mas eu posso ser? Eu posso ser. Aí eu comecei a estudar possibilidades. Aí veio um curso de enfermagem superior. Aí eu, vou ser enfermeira. Mesmo trabalhando no consultório, dá pra eu fazer. Fiz vestibular, era estadual, não passei. Não consegui passar. E aí veio outras faculdades. Fiz vestibular para começar biologia. Fiz o vestibular para assistente social. E sabe quando Deus fecha as portas? Não dá certo? E aí um belo dia, eu tava estressadíssima do consultório, cansada. E eu falei assim, quer saber? Eu vou tirar minhas férias. Pedir meu chefe minhas férias, vou pra Brasília. Aleatoriamente. Nem conhecia Brasília, não tinha um parente lá. E pra Brasília fazer o que lá? Tinha umas amigas lá. E ela, Elia, fica aqui em casa, vem aqui com a gente ficar de férias. Fiquei lá, acho que 20 dias. Quando eu cheguei lá, minha amiga olhou pra mim e falou assim, Elia, aqui em Brasília, pra você que é sonhadora, que consegue ver 1001 oportunidades, aqui é o lugar pra você. Aí a fala dela, eu juntei aqui com a data do livro. E eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar. Eu vou fazer odontologia. Aí voltei pra minha cidade de férias. Cheguei e falei pro meu patrão, olha, a partir do mês que vem, eu vou sair, vou embora pra Brasília. O quê? Tá doido? Loucura é essa? Como assim? Eu vou pra Brasília, eu vou estudar odontologia. O quê? Odontologia. Como tu vai fazer, Elia? Pra se manter lá, odontologia é um curso caro, tem que pagar mensalidade. Se você consegue uma bolsa, tem que ter um valor para se manter. Eu falei assim, dá um jeito, vou estudar, decidida. E aí ele falou para mim, falou assim, Elia, o que tu acha de fazer um curso? Mais uma palavra, decidida. Decidida. Decidir, né? Decisão, exatamente. A decisão é importantíssima. E ele olhou para mim e falou assim, Elia, o que você acha de fazer um curso na área de administração? E você administrar minhas empresas. Ele não queria me perder. Aí eu falei assim, olha, bacana, seria muito bom. Mas aí eu vou ficar na minha cidade, eu quero sair daqui. Eu tô cansada desse lugar e eu quero viver coisas novas. Eu quero viver algo novo. Então eu preciso ir. Ele, já que você não fica,
Então eu vou te abençoar, vou te ajudar. Não falou abençoar, né? Mas eu vou te ajudar. Então todo mês pode contar com tanto valor que eu vou te ajudar financeiramente até você se estruturar. Você falou, tá ok, já me organizei, aí eu paro de mandar. E assim ele fez. Durante um ano, ele pagou a mensalidade. Ele e minha mãe me ajudavam todo mês. Me ajudavam para fazer a... Exatamente, a estadia, né, minha mãe. Sim. Deus começou a abrir portas para minha mãe, que minha mãe até então, o negócio era só... Ela trabalha com salgados, Sim. de festa. E era aquele negocinho, sabe, pequeno, sim, que não expandia, não crescia. E até nisso, através da minha decisão, Deus abriu as portas para a casa da minha mãe. E aí começou a chegar encomendas. E ela me manteve lá durante os 5 anos que eu fiquei lá estudando. Ela que me manteve ajudando todo mês. Com o meu aluguel, com a minha estadia lá. Muito bom, né? Recomeçar. Através de uma decisão. Sim. Porque a gente tem que tomar a decisão. Quando a gente toma uma decisão, pessoas sofrem, nós sofremos, mas nós precisamos ir, né? Exatamente. Para viver o novo é preciso deixar sempre o velho para trás. E é preciso recomeçar sempre, né? E tu recomeçaste mais uma vez em Brasília. Estudou 5 anos e depois foi... Mais 3 de especialização. Mais 3 em especialização e depois disso? Depois disso, vamos lá. Eu fiquei em Brasília por 12 anos, mais ou menos. Trabalhando e estudando. Foi, isso. Porque eu cheguei em 2008 em Brasília. Comecei a faculdade em 2009. E aí eu estudei durante todo esse período. E aí a minha cabeça era o seguinte: eu vou estudar aqui, volto para minha cidade, para atuar na minha cidade. E aí eu não imaginava, né, do que Deus estava preparando. E aí no final da faculdade conheci o José Carlos, meu esposo. Ele tá ali do ladinho me olhando. Tá bem do ladinho. E a gente se conheceu no final da faculdade. Ele, pra mim, essa semana até citei a família dele. A família dele foi outro escape pra mim. Porque a gente tava falando sobre a questão emocional, né? Questão de ser difícil. Como foi a pergunta que você me fez? Que você achou que foi mais difícil? Foi emocionalmente a mudança? O que foi mais difícil quando tu teve que fazer toda a mudança? O que foi mais difícil pra ti? O geográfico ou o emocional? E aí eu respondi a parte emocional. Porque a gente, com tanto desafio, tudo novo. Imagina, você chegar numa cidade grande, era do interior. Uma cidade de 70 mil habitantes. Imagina. E morar em Brasília, quantos mil habitantes, amor? Mais de 1 milhão de habitantes, imagina. Então, assim, aquilo ali, a cabeça perde. O emocional tem que dar uma balançada ali, você realmente tem que ter muita certeza. É igual, ela vai contar também, que ela imigrou em Portugal, mas é igual quando a gente falava, lembra? Imigrar em Portugal, mais do que o preparo financeiro, muito mais é o emocional. Porque senão vocês chegam aqui e voltam de volta. Nos primeiros meses, os primeiros 4 meses, volta de volta. Se não tiver com o emocional preparado para tudo. Depois a gente ainda vai falar um pouco disso. E aí, resumindo aqui um pouco da minha história da odontologia lá em Brasília, no final da faculdade, né, eu tava falando do José, conheci o José aleatoriamente numa roda de conversa improvável, uma conversa assim que eu falei assim, meu Deus, como que eu conheci? E aí eu conheci, Deus me apresentou, na verdade, o José. E aí a família dele, naquela época, eu tava cansada emocionalmente, fisicamente, da faculdade, aquela trajetória toda, sabe, final de curso. E ele me aparece. E a família dele foi um bálsamo, digamos assim, sabe? Porque um estudante não tem dinheiro. Então, automaticamente não tem dinheiro, não tem comida, né? Não tem comida. Então eu trabalhava, eu ia pra faculdade, chegava, comia o básico ali. E aí eu lembro que um dia eu tava em casa, e aí ele veio lá da casa dele, trouxe uma marmitinha que a menina que trabalhava na casa dele fez. Aí tinha bife, tinha arroz, salada, tudo que a gente queria comer, né? Estudante com fome. E aí eu vi Deus, sabe, cuidando da gente, porque eu não tinha possibilidade nenhuma de conhecer o Zé Carlos. E aí ele me apareceu bem na época que eu tava naquela vontade de terminar o curso, cansada, vontade de ir embora de Brasília, porque eu queria terminar e fazer minha vida, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, assim. E aí ele me aparece assim, nesse contexto. Que não vou contar o resto, né?
Então, é isso. Então, a minha vida nessa questão de estudo foi assim. Me formei em 2012, né? No final de 2012. A partir de 2013, comecei meu ano de luta, né? De trabalho na odontologia. Que também teve uma frustração muito grande depois. E aí começaste a trabalhar e foi indo, depois tu tivesse a clínica. A clínica também tem uma história legal. Que foi quando tu chegaste lá, que eu me lembro. Tu chegaste lá e olhaste Eu vi no anúncio. Foi. Tu viu a clínica no anúncio e tu falou assim, aí vou comprar essa clínica. Sim. Mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha nada de dinheiro, né? E como é que foi a história? Resumidamente. Resumindo, eu tava cansada de trabalhar em clínicas dos outros, né? Eu falei, já tava trabalhando? Já tava trabalhando na odontologia, sim, como dentista. E aí eu falei assim, olha, amor, eu tô cansada. Então eu queria algo meu, um consultório pra eu acordar, mesmo que seja cedão, mas meu. Algo meu. E era o foco. E era o foco, exatamente. Era o teu foco, era teu. Eu sei que dá trabalho, mas eu queria realizar esse sonho, né, de ter uma clínica. E ele entrou comigo, foi junto comigo, falou, bora então. E aí eu fui atrás de comprar a clínica. Aí a gente olhou em alguns anúncios, uns lugar feio. Eu olhei e falei assim, não é isso. E sabe quando seu coração não tá ali? Eu falei assim, não, nem Deus, né? Nem Deus, nem meu coração. Não era nada. Aí achei essa na OLX. E eu sou muito medrosa. Muito medrosa. Lá em Brasília não era tão violento, mas acontecia alguns episódios de roubo, furto, essas coisas. De assalto, e eu era muito medrosa. E um dia eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, quando eu tiver meu negócio, que é a clínica, eu queria dentro de um shopping. Porque lá não é uma segurança total, mas é mais de 50%, né? A segurança tá ali. Então, até alguém chegar lá pra me assaltar, ele já passou, e pra sair também vai ser difícil, então eu prefiro lá. E aí eu olhei esse anúncio numa clínica, tava à venda. Aí eu mostrei na hora pro José, ele falou assim, vamos lá, vamos marcar? Marquei, liguei. Não tinha um centavo. Tinha nada. Tinha nada, só planejamento, fé. Tinha fé e decisão. Aí chegamos lá. Decisão. No outro dia, José foi lá comigo cedinho, 7 horas da manhã. E aí reunimos aqui, seu Márcio aí, eu aqui e o José. E ele aí, me faça aí a proposta, como é que você tá pensando? Aí eu falei, olha, eu vi esse anúncio, fiquei muito interessada, e aí eu gostaria muito de comprar a sua clínica. Eu não tenho um centavo, mas eu quero comprar. Ele olhou pra mim, bateu na mesa assim e falou, ela vai ser sua. Eu já gostei de você, pela sua sinceridade. E aí eu achei interessante porque já tinha ido outras pessoas para comprar, pessoas que tinham dinheiro para pagar à vista. Ele não vendeu. Ele disse que o coração dele, ele tinha falado com Deus, que o coração dele tinha que se abrir para a pessoa que ele ia vender. E essa pessoa foi eu. Então, a gente fez um acordo, né? Eu não tinha dinheiro de trabalhar para ele me pagar para administrar a clínica, que ele estava perdido também, que a esposa dele, ele tinha separado. E ele não era dentista, a esposa era. E ela abandonou ele. Ok. E aí, fiz a proposta, que foi a mesma dele. Acho que com 2 meses depois a clínica já era nossa, ele já tinha comprado. A mesma proposta que tu fizeste pra ele era a mesma que ele tinha pra ti? Exatamente. Então foi algo assim de Deus. De algo mesmo. Mesmo de Deus. Sim. E muita fé. Sim, e decisão, muita fé. Né? E a decisão. E aí tu começou a tua vida, né, com a clínica própria, empreendeu na clínica, deu muito certo, graças a Deus. Muito certo. Mas teve uma altura que a gente se encontrou. Sim. Num grupo de WhatsApp, né? Num grupo de mais de 300 mulheres. Mais de 300 mulheres que nós nos encontramos naquele grupo, porque na altura decidimos que nós íamos mudar de país, porque só mudar de cidade não dava, né? Não dava, né? A gente precisava mudar de país, né? Eu, por minha vontade própria, nem queria, mas o meu marido queria, porque eu queria só mudar de cidade, porque lá no Rio Grande do Sul, quem é do Rio Grande do Sul gosta muito de ir para Santa Catarina, né? E eu queria ir para lá. Porque para mim era mais perto dos meus pais, né? Então eu disse pro Charles, vamos para Santa Catarina, porque de lá a gente consegue viajar a hora que quer para os pais. Não, nós vamos mudar de país. E a gente vai para Portugal. E eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer em Portugal, né? Mas na altura também quis, e a gente se encontrou nesse grupo de WhatsApp. Quando a Ellie entrou no grupo do WhatsApp, e aí a gente entrava e se apresentava e dizia quem a gente era, né?
Ela falou, eu sou dentista, não sei o que, sou dentista e vou para Portugal. E eu me perguntei assim, fiquei pensando, meu Deus, o que ela vai fazer em Portugal? Porque eu atendia. Eu, trabalhadora de fábrica, ganhando R$1.500 por mês, nem sei se a gente ganhava isso naquela altura, mas acho que ganhava R$1.500, o Charles também. Mas uma dentista que ganha 5 mil mais. O que ela vai fazer lá, né? Que é o marido da TI, né? Eu pensei, essa mulher é louca. E eu fui, te chamei lá no privado e te perguntei, né? Foi. A Angélica foi muito diretona. Nem fez volta. O que tu vai fazer lá em Portugal, né? E aí? E aí ela me perguntou e eu falei assim, olha, é o seguinte, talvez seja o mesmo que você vai buscar em termos de qualidade de vida. Acho que foi isso que eu respondi, né? Qualidade de vida, tranquilidade, né? Segurança, que em Brasília não é violento, mas tem, né? Existe, né? E a gente tá no Brasil, né? Então... E não adianta, quem tá no seu país, quem tá no Brasil, quem tá lá no Brasil, seja com mais dinheiro ou com menos dinheiro, quer viver um período fora, quer ter essa experiência. A gente quer sair para ter essa experiência. Sim. Depois, quando a gente chega aqui, no princípio, a gente veio atrás da qualidade de vida, Sim. ou como eu e o Charles atrás do dinheiro. Sim. Não, vamos lá ganhar dinheiro. Mas quando chega aqui, a gente vê, não. Que não é possível, né? Ter essa... Não é o que facilidade que contam, né, por aí. Por isso que eu gosto de fazer essas perguntas e agora eu vou te perguntar, né? Tu imigraste em Portugal com a família. Sim. Vieste aqui atrás de algo para tua família, porque cada família vem atrás de alguma coisa. É fácil? Não é fácil. É fácil imigrar em Portugal? Não é. Não é. Eu costumo sempre falar que o meu processo foi um pouco diferente do normal, de muita gente. Talvez do teu. Das meninas que a gente conhece, Sim. acompanha. O nosso foi um pouco mais leve. Mas não é fácil. Não é fácil, porque o primeiro ano eu vim preparadíssima, achando eu, né? Eu vim preparadíssima. A gente vem achando assim que né? E eu, pelo menos, vinha achando que era assim, nossa, é fácil demais ganhar dinheiro e eu trabalho bem, né? E tu vieste tudo, assim, né? Com aquela mentalidade, e isso que tu já tinha passado por aqui, sim, já como turista, né? Sim, sim. Passar como turista é uma coisa. Viver realidade é outra. Porque a gente precisa lidar com aquela saudade diária. É uma saudade diária que te arrebenta. Mas não só a saudade diária da família, mas ainda no termo da profissão, tu és uma dentista formada, tinha uma clínica e tudo no Brasil, empresária, tá. Tu chegaste aqui. Eu fui trabalhar num lar de idosos. Quando eu cheguei aqui. Só para aí esse é um ponto. Eu gosto de enfatizar isso pro pessoal que tá em casa, porque tem muitas pessoas na internet contando muitas historinhas contam lindas, histórias, né? Que não tem nada a ver. Histórias perfeitas, né? Chegam aqui e são isso e são aquilo e não tem nada a ver. Sim. Porque a gente chega aqui, a gente tem que ser aquilo que vier, né? Sim. Aquilo que tem, a gente vai ser, a gente vai trabalhar naquilo que tiver. Aquilo que tiver. Porque a gente tem que começar a documentação. Sim. A gente tem que começar a vida. Exatamente. Então, eu estava falando da questão da saudade diária, porque muita gente, a gente estava falando da questão emocional, né? Muita gente vem, não está preparado, com 4 meses volta. Porque essa saudade que ela vai ter que lidar a vida inteira, ela vai entender. Às vezes ele não entende que é uma saudade. Aí dá um desespero. O que a pessoa faz? Vai embora. Deixa tudo, toma uma decisão por emoção. Por isso que a gente fala do ponto da questão emocional. Você precisa, se não está preparado, tem que firmar, tem que não deixar as emoções te abalar. Porque vai vir emoções terríveis, né? Principalmente nesse tempo de inverno, né? Tá brincando esses dias. Então, eu conheço muita gente que veio, a mãe fez uma ligação. Ô, minha filha, eu não aguento ficar longe de você. Ela largou tudo, não pensou nos filhos, largou tudo, foi embora. E aí teve o quê? Prejuízo com os filhos, de estudo lá, porque quando vem pra cá, de lá pra cá, às vezes perde, né, 1 ano, e quando volta também acontece a mesma coisa. Então, assim, essa volta... Não, e o emocional da criança também. Exatamente, vai, tirar a criança, vai pra lá, pra cá. Aí eu acho isso que não é legal, porque você precisa, a mesma forma que você veio esse planejamento, você precisa também planejar para voltar. Para voltar. Não pode ser assim, vou voltar e acabou. Exato, é como eu falo, o Charles sempre dizia uma frase, eu dizia para ele assim, se der errado. Aí ele disse assim, não tem jeito, se der errado,
vai ter que dar certo no errado mesmo. Não é errado. E o que a gente... Fazer acontecer. E o que a gente sempre dizia no grupo lá com as mulheres, né? As mulheres diziam pra nós, preparem o psicológico. Prepara o psicológico. E o que a gente fez, eu e o Charles, quando viemos? Preparamos pra sofrer. Vamos sofrer, né? Se nós chegar lá e tiver que comer só arroz, o mês inteiro a gente vai comer só arroz. Se a gente tiver que sofrer, a gente vai sofrer. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá fora. Sim. Nós não conhecíamos nada. Nós nem nunca tínhamos andado de avião, nem nunca tinha saído de lá. Né? Então é muito difícil chegar num outro país que a gente nem conhece ninguém. Nós não conhecíamos ninguém. Sim. Nós conhecíamos as meninas pela internet. E quem nos garantia que a gente ia chegar aqui? Né? Então o que a gente fez foi uma loucura. Eu costumo dizer, foi uma loucura. Mas baseado muito na fé. A gente creu muito em Deus. Sim. E a gente tinha muita fé. E se jogou naquela fé ali e veio, né? Sim. Mas é muito difícil. Não, as pessoas gostam muito. A gente vai para Portugal, mas não é só um vai para Portugal, né? Tem muita dificuldade, tem muita coisa que a gente tem que aprender, recomeçar de novo. É uma cultura que não é nossa, a gente tem que entender, a gente tem que ter essa noção que a cultura não é nossa. A gente não pode sair do nosso país, chegar aqui e querer viver a nossa cultura, porque nós estamos na cultura deles, né? Eu costumo sempre falar, o José fala para mim, né, meu esposo, ele fala que a situação, a questão do ambiente, por exemplo, ambiência, por exemplo. Eu trabalho no ambiente de um lar de idosos, né? Então, assim, a mentalidade deles é lá embaixo. É um povo que é egoísta, fofoqueiro, só pensa em si. E já o ambiente que ele trabalha na área tecnológica. Já é mais... A mentalidade dos colegas dele é totalmente diferente. Às vezes ele tá falando com os meninos, eu acho que até brasileiro. Pela forma de falar. Eu já disse pro Charles, tem alguns mais jovens que a gente até confunde, porque já tem uma mentalidade. Então o José não passou o que eu passei, em termos, né, de ter que lidar com esse tipo de gente, porque é difícil. Uma mentalidade muito... Eu costumo dizer que eu lembro, lá, bem lá atrás, quando nós era criança ainda, dos nossos tios, dos avós, a mentalidade deles, né? Sim. Uma mentalidade, assim, muito... ultrapassada, né? Não, e muito assim, né? E a gente tem que aprender a lidar. A gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a ouvir, porque eles têm uma maneira de falar, é a maneira deles e nós temos que respeitar, né? Sim. E tem muitos brasileiros que chegam aqui e querem, não, eu sou brasileiro, eu não sei o que, né? Querem inserir aqui a cultura do Brasil, mas não é assim. Não é assim. E a gente tem que respeitar a cultura deles também e respeitar que a gente vive no país deles. E a gente aqui é um imigrante. Sim. Nós somos um visitante. E ao mesmo tempo também, Angélica, eu acho importante também essa questão, por exemplo. Antes eu confesso que eu me sentia mais assim, tô no país deles, né, e tal. Só que depois que eu comecei, até conversando muito com o Charles, eu gosto de ouvir ele, o Charles, que o Charles dá uma diretona, né? Ele vai lá no ponto, direto ao ponto. E aí, por exemplo, essa questão do imposto. Eu pago. Eu pago meus impostos. Sim, a gente paga imposto. Exatamente. Se for ver o índice de imigrante aqui, segura esse país. Se os imigrantes saem daqui, então eu comecei a olhar para isso, para esse lado. Eles estão nem aí com a gente, não se importa com a gente, não trata mal, mas e se eu sair daqui? Nós também beneficiamos o país. A gente traz benefícios para o país. Então, você tem essa mentalidade também de segura aqui. Sim. Entendeu? Você precisa mudar, por isso que eu falo, mente aberta. Mente aberta. Porque aí a gente mente aberta e saber que a gente vai ouvir muitas coisas. Que aqui a gente ouve muitas coisas. E a gente aprende todos os dias como não fazer, né? Até como não fazer. Não tratar pessoas com muitos exemplos, né, infelizmente, deles. Sim. Não é todos. Porque eu conheço bastante português. Eu tenho amigos também e eles são muito bons pra mim. Sim. Eu também não tive assim a questão do preconceito. Não posso dizer que eu tive, porque eu não tive. Também porque eu também me inseri muito na cultura. Já comecei a falar muito parecido com eles por conta das crianças na escola, né? Pra que eles pudessem não sofrer tanto, porque eles estão aqui na escola, mas eles também têm que falar a língua portuguesa de Portugal, que é diferente do brasileiro. Os dois falam. Falam lá na escola, porque em casa já falam brasileiro. Viram a chave. Falam brasileiro? Já são bilíngue, graças a Deus, né? E agora começando a falar o inglês, que esse é o benefício de Portugal, né? Sim. E então a gente não sofreu muito preconceito nessa questão. Filhos tem muito benefício, né, Angélica? A gente segura as pontas por eles, né? Aguenta emocionalmente. A gente aguenta emocionalmente, porque para as crianças é muito bom.
para as crianças, como eu vim de uma cidade de 10 mil pessoas, eu gosto de dizer assim, eu não conhecia nem peixaria. Eu nem sabia que existia uma peixaria com tanto tipo de peixe. E aqui as peixarias são enormes, são lindas. E eu cheguei aqui e fiquei... Eu gosto de dizer, quando a gente chegou aqui, eu e o Charles andávamos, o nosso passeio era o mercado. O mercado parece um shopping, tão lindo. E a gente gostava de passear no mercado, né? Quando a gente chegava aqui, nós vivíamos no mercado, meu Deus do céu, era tão bom, e ainda é. Até hoje eu gosto demais do mercado. E então no vídeo anterior que eu falei com a minha mãe, eu tentei trazer essa parte assim, ó. Tu já eras uma dentista formada, que empreendeu lá no Brasil, já tinha uma condição financeira muito melhor, era de uma condição financeira e veio aqui atrás de um motivo. Mas é diferente viver lá com o ordenado mínimo e viver aqui. Por exemplo, aqui hoje, lá no Brasil, tu ganhava 5, 6 ordenados mínimos. Salário mínimo, né? Brasileiro. Mas aqui tu ganhas um salário mínimo. Trabalha normal, 8 horas por dia, faz turnos e ganha um salário mínimo. Exatamente, essa é a diferença. Aqui não se ganha mais com salário mínimo. Não se ganha, a não ser que tu tenhas a profissão. E para ter a tua profissão aqui, não é chegar aqui e ser dentista. Não. Isso é a pergunta de muita gente, né? Muita gente pergunta, Elia, tu tá exercendo? Porque eu posso que eu tô trabalhando, mas eu nunca posso. Assim, quem assistir o vídeo vai saber, né? Agora, o que eu trabalho. Mas geralmente eu não falo. O que eu abertamente no Instagram, por exemplo, o que eu faço. Eu só falo que eu tô indo trabalhar. Ela sempre falava pra nós, né, que Portugal é onde o filho chora e a mãe não vê. E a gente só vai entender quando vem de fato viver aqui, porque a gente chora e os pais nem ficam sabendo, né? E no início tem muito choro, porque às vezes a gente não entende a língua, às vezes a gente não... No início a gente não quer aceitar que a gente tem que trabalhar num trabalho que não é a nossa profissão, né? É muito difícil, acho que essa é a parte mais difícil. Que pesa bastante. Pelo menos pra mim, até meu marido reconhece. Ele olha pra mim e fala, amor, pra você é mais difícil, porque você tem sua profissão. E eu contei minha história aqui. Então, assim, é muito difícil essa parte. Porque quando chega aqui, como a gente estava falando, não é só chegar aqui, pimba, eu sou dentista, né? Sim. Não, tem que fazer o reconhecimento, tem que estudar aqui, às vezes um período tem que estudar para poder fazer a formação que eles pedem, para depois começar a atuar. E aí tem que começar de novo os novos clientes, né? Exatamente. Os pacientes, e não é fácil, é um recomeçar de novo. Mas aí, nesse teu recomeçar todo, né? Saiu do Maranhão, foi para Brasília. Em Brasília conseguiu se formar, né? Foi dentista, foi para a clínica, conseguiu comprar a clínica, empreendeu, deu super certo. Resolveu recomeçar outra vez em Portugal, né? Chegou em Portugal, começou o recomeço. E eu sempre lembro, tu estavas a dizer que ia fazer equivalência para atender e tal. Mas aí teve um momento da tua vida que entrou mais uma... Tu resolveu que entrava mais uma profissão na tua vida. Sim. E foi a terapia. Sim. Quando eu vim para Portugal, eu trouxe toda a documentação para fazer minha equivalência. E aí a gente chega, é totalmente diferente, né, do que a gente imagina. Chega aqui, é totalmente diferente. Tem as barreiras, as dificuldades. Não é só num pulo de mágica. Então, para nós pesavam muitas questões. Até retorno pro Brasil, de volta mesmo, né, que a gente veio só por um tempo. Então, isso pesava muito para que eu desse entrada na minha equivalência. Então, isso me paralisou um pouco, né? E aí, nesse percurso, né? Eu já trabalhava com mulheres desde o Brasil. Sim, eu lembro. Então, fazia eventos, não sei se tu lembra, né? Fazia evento no bar. Que eu achava muito bonito. Isso. Então, no contexto, né, da mulherada, eu comecei a perceber que faltava algo. Não era só aconselhar uma mulher. Eu precisava aconselhar tendo mais base, me aprofundando mais, estudando. E aí eu senti a necessidade de fazer um curso de terapeuta. Aí, para me especializar, né, na área, assim, para mulheres, eu fiz um curso de terapeuta, que eu já tinha feito aromaterapia. Lembra que eu trabalhava com óleos essenciais? E aí, dentro dessa plataforma, tinha um curso de terapeuta. E aí eu fiz vários cursos. E fui aprendendo a lidar mais, né, com o temperamento delas. E aí foi vindo, foi acontecendo. E aí, quando foi em 2000 e... Esqueci a data agora, mas há 2 anos atrás, veio para mim a psicanálise. Eu ganhei uma bolsa e tal, e aí eu comecei a fazer o curso de psicanálise.
E aí comecei a estudar muita teoria. E aí veio pra prática. Quando eu cheguei na parte de análise, que eu fui ver muitos comportamentos em mim, e aí eu fui descobrir de verdade quem era a Hélia, o que realmente existia aqui dentro. Sim. Então eu vi que foi necessário esse recomeço. Eu fui entender que eu necessitava daquilo. Porque se eu estivesse na clínica, talvez eu não teria tratado as minhas emoções, não tinha cuidado de mim interiormente, assim, sabe? Então, essa saída me fez olhar para dentro da Hélia, para minha criança sofrida, os traumas, bloqueios. E aí eu fui entender muitos bloqueios que eu tinha da minha infância, que veio de onde veio que a gente estuda a origem. No quebrar padrões. Quebrar padrões. Eu fui entender tudo. Eu falei, nossa, como faz sentido. Então, tudo que acontece na vida da gente não é em vão. Não é em vão. É uma lição, e tem lições que elas demoram mais, né? Que você precisa estudar, que foi essa formação, né? E eu estudei, fui fazer análise, fiz processo terapêutico para poder ir atender. Aí hoje eu já estou atendendo como terapeuta. Hoje, para quem não sabe, a Hélia hoje é terapeuta, é psicanálise, né? Psicanalista terapêutica de mulheres. Quem quiser encontrar a Hélia, ela não vai nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Hélia de Assis. É @Hélia de Assis. @Hélia de Assis, encontra ela lá, manda uma mensagenzinha que ela entra em contato, que ela responde, ela é rápida para responder, e o que a gente precisa hoje é rapidez, né? Que as pessoas respondam. Ela é quase um robozinho, né? É, quase um robozinho. Vai lá, que ela sempre arranja um tempinho para ajudar. E para quem não sabe, ela é uma das nossas parceiras desse projeto, né? Porque a Hélia, enquanto tu tava falando aí que o teu chefe te ajudou, te incentivou, sim. Já que tu vais, então vai, sim. Né? É livre, vai. Eu vou te ajudar, te abençoar todo mês com um valor para te ajudar. E eu tava me lembrando dele, foi um incentivador da tua ideia, da tua coragem, do teu sonho. E agora eu entendi, enquanto tu tava falando ali, eu tava entendendo o quanto tu é incentivadora de pessoas também, porque sim. Eu vejo tu fazendo isso, tu sim. Fizeste comigo mesma. Porque quando tu me conheceste, tu fala muito bem, Angélica, tu precisa falar. Abre a boca. Essa nova fase dela de comunicadora, gente, isso aí eu já sabia. Eu sempre falava, já tá escrito. Ela tem jeito de terapeuta, porque ela aconselha muito, tem muito contato com mulheres. E eu falei, poxa, por que a Angélica não faz um curso de terapeuta? Porque ela tem muito jeito, eu via que tu tinha jeito. E gosta muito de falar com pessoas, gosta de pessoas. E aí o que aconteceu com a Angélica, né? Fez o curso de terapeuta. Tô fazendo, tô tá terminando, né? Mas vou fazer ainda mais um que eu quero, para depois vir esse atendimento e trabalhar. E tu sempre foi uma grande incentivadora, né? E incentivou. Quando eu falei do Flor do Dia Cash, ela vibrou pelo telefone de uma maneira que eu conseguia sentir. Até chorar, chorou. E eu conseguia sentir que ela vibrava e dizia, isso, Angélica, é esse o caminho. Então, ela é uma das nossas parceiras e vai ser sempre até o fim da vida. Eu sempre digo pro Charles, se tem uma pessoa que eu confio na questão financeira e na questão de qualquer coisa que a gente tivesse que pedir ajuda, era para ele que eu ia pedir. E para quem não sabe, agora que eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, quando a gente chegou em Portugal, né, a gente começa a viver a vida e começa a trabalhar muito, né? Sim. E teve um dia, né, a gente ganhava o salário e gastava. Com 2 crianças, ganhava o salário e gastava. Era julho, nós chegamos aqui em 2022, era julho de 2023, tu chegou em dezembro. Foi, sim. Era julho de 2023, 22, 23, julho de 2023, eu precisava de 20 euros. E eu não tinha pra quem pedir. Nossa. Né? Era aniversário do Arthur e ele tava no ATL. Eu nunca vou esquecer essa história. Ele tava no ATL, o menino do ATL mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Angélica, é aniversário do Arthur e a gente quer ir num parque de arborismo. Só que a entrada custa 20 euros. Eu tô te perguntando primeiro pra ti porque ele queria saber se eu tinha o dinheiro, né? Aí na hora eu lembrei, eu não tinha mais nada, eu tinha 10 euros, mas tinha que comprar o lanche dele da escola e ainda esperar até receber, porque isso a gente só ia receber final do mês. Na hora eu me lembrei, eu vou pedir pra ele, porque ele sempre tem dinheiro.
Foi esse o meu pensamento naquele dia. E eu te mandei uma mensagem, na hora tu me respondeu e disse assim, eu te mando, quer mais? Eu falei, não, só quero os 20 euros. Quero que ele pudesse participar daquele encontro no ATL, né, que eles iam passear. E ela me emprestou 20 euros. Mas não foi só o emprestar, não foi só a tua bondade que me beneficiou naquele dia. Mas naquele dia pra frente, eu lembro que a gente tomou uma decisão, nós nunca mais vamos passar por isso. E a gente teve que aprender o financeiro. A gente aprendeu, a gente reaprendeu a gerenciar o dinheiro. E foi muito bom para nós, né? Mas melhor ainda foi saber que eu tinha para quem pedir. Saber que eu tinha para quem contar, né? Porque quem tá fora do país, eu não vou ligar lá pro meu pai e pra minha mãe pedir 20 euros, né? Pelo amor de Deus. Então, mais do que sair do país da gente, a gente aprende muita coisa, né? A gente reaprende muita coisa. Sim. E a gente teve que aprender o financeiro. Graças a Deus, daquele dia pra frente, a gente organizou a vida, organizou o dinheiro e eu não precisei mais. E tem situações, né, Angélica, que acontecem exatamente para trazer a lição. Para trazer a lição e para mostrar, né? quem tá com a gente também é importante. E a bondade da pessoa, a gente consegue ver nesses momentos, né? Aproveitando que você está falando sobre isso, hoje quando eu cheguei, já contei para ela sobre isso. Quando nós entramos aqui hoje em Condeixa, Condeixa é uma cidade que a gente faz parte da nossa história. E a família da Angélica está hoje aqui, o primeiro dia do ano, né, de 2026. A gente está gravando, tudo bem, mas a gente já almoçou junto, já oramos lá em cima. E tá aqui, para mim, é uma leveza, sabe? É muito bom, porque vocês fizeram parte da nossa história. Vocês foram abençoadores. Apesar de que a gente não era uns coitadinhos, a gente veio pra cá, não foi arrastando a mala. Mas não mas não assim, é a forma, né? Assim, não é. Mas a forma que você nos recebeu marcou, assim, o José sempre fala sobre isso. Marcou de uma forma tão... que a gente viu que vocês não eram pessoas... como é que fala? Aquelas pessoas que voltadas com dinheiro? Materialista, oportunista. Né? Sim, vocês não... A gente viu a pureza que era essa casa. E aí, acho que se selou a nossa amizade, sabe? E aí, durante todo esse tempo, né? Tem 3 anos já de amizade. 3 anos. Claro, já aconteceu, né? Muito afastamento por conta dessa distância, né? Geográfica, a gente mora um pouquinho mais longe. Mas eu sempre falo que é uma família... que não porque eu tô aqui no podcast, mas é porque realmente é de verdade. A gente sempre fala, né? E quando eu entrei aqui em Condeixa, a lágrima desceu, foi automaticamente, quando eu vi aquele nome, Arifana, né? Que é o primeiro lugar que a gente viveu. Foi onde vocês moraram, e para nós também, que foi a nossa casa, 10 dias, né? Quando a gente chegou, foi a nossa casa. Então marcou assim tudo, a compra do nosso carro, o início do frio aqui. Quando eu entrei ali, ouvindo a música no carro, a lágrima desceu. Mas eu confesso, foi uma lágrima de gratidão a Deus. Porque Ele nos apresentou vocês, né? A família Francisco, né? Posso falar assim, a família Francisco foi realmente um presente de Deus para nós. E né? Vocês são bênçãos demais. Assim como quando nós chegamos aqui, nós tivemos o benefício também de 2 famílias que nos acolheram. E graças a Deus, né? Assim como eles fizeram para nós fizemos para vocês. E se tivesse que fazer para mais outra pessoa, se eu sentisse no coração, eu faria de novo. Porque eu sou hospitaleira, não adianta, eu sou assim. Eu aprendi diante da Bíblia que eu deveria ser hospitaleira, né? E se eu estou num outro lugar, eu estou aqui para acolher pessoas. Depois... a gente também tem essa família que vai vir depois gravar um vídeo com a gente, que foi quem nos acolheu. E eles também têm uma história incrível, né? Então não percam os próximos vídeos. Não percam, porque essa história deles também é bem legal, porque tu também conhece a história, eles sofreram muito mais que nós quando chegaram, né? E é bem legal. Foram os primeiros, né? Foram os primeiros e é bem legal a história que eles vão contar. E acho que é isso, né? Recomeçar é uma luta. E muita fé. Muita fé que vai dar certo. Muita fé em Deus, primeiramente, porque Deus, ele muda as circunstâncias. Sim. Ele coloca as pessoas nos lugares e ele tira todo o medo que a gente tem, né? Quando a gente tá com Deus, a gente é muito mais forte
Sim. E a gente não se preocupa tanto, né? Então, focar o coração em Deus é muito mais fácil. E isso que tu falou, Angélica, é tão importante sobre essa questão, voltando aqui sobre incentivo, né? De incentivar o projeto, né? Eu acho importante porque, assim, Deus, ele tá com a gente, nos nossos sonhos, nossos planos. Mas acho que não tem coisa pior do que você sonhar, projetar algo, você ir contar, compartilhar com alguém E a pessoa simplesmente ficar ali neutra, tipo, nem sei, né? Pra mim não é nada isso aí, tipo, é como se ela não falar nada, pra mim é isso, sabe? Tá desvalorizando Sim, tá totalmente desvalorizando total. meu sonho, eu toda empolgada. Então, assim, eu olho muito pra isso, sabe? Que já aconteceu comigo. De eu ir contar um projeto pra alguém. E a pessoa não... Aí eu falei, gente, eu não quero ser essa pessoa. Se tem uma pessoa que eu não quero ser, é alguém que desmotiva com um olhar, com uma falta de palavras, sem falar, sem um comentário. Essa pedra no sapato. Eu não quero. Então, eu decidi ser assim. Incentivadora. E, claro, já tinha esse lado, né, aflorado dentro de mim. Mas o Deus também te dá essa capacidade, esse dom, né? Eu acredito que seja um dom. Você motivar pessoas. Porque se você for contar os sonhos, projetos, né, de pessoas que saíram ali através de um incentivo seu. Imagina sair lá do Maranhão, de uma pobreza, de uma dificuldade. Foi crescendo. Hoje está em Portugal, né? Sim. Auxilia tanta gente. Sim. Auxilia muitas mulheres, ajuda, incentiva. Foi palestrante agora de um evento que vocês criaram, esse evento que foi muito bacana, que eu gostei demais de participar também. E olha quanto a gente já cresceu, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam que é tudo sobre dinheiro, né? Que vencer é ter muito dinheiro. E na verdade vencer é se tornar melhor todos os dias, né? Fazer o que a gente faz, recomeçar. Exatamente. E se tornar melhor todos os dias. Exatamente. E é muito bacana, é muito bom. Então façam igual o meu amigo José Carlos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vai ter muita história boa aqui, muitas histórias inspiradoras. Teve um dia que eu estava num encontro e o Senhor falou assim, ó, a gente aprende ouvindo histórias, né? A Bíblia vem falando assim, a gente aprende ouvindo as histórias. E eu gosto muito dessa frase e por isso eu gosto tanto de falar aqui no Flor do Dia Cast sobre as histórias. Então não percam os próximos episódios que vão estar fantásticos. Aproveitem para comentar o que vocês gostariam de saber e de ouvir, qual que é a curiosidade que vocês têm. Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e vai estar gravando novos vídeos para vocês. E para encerrar o nosso vídeo, que já está assim muito extenso, né? Que a gente, se deixar, nós vai ficar aqui até amanhã, que é bom demais falar, eu gosto de falar e a Elia também. Vamos ver, traz assim para nós uma mensagem final, uma palavra de coragem para as pessoas que estão em casa. Eu gosto sempre que vocês deixem uma mensagem final, então, por favor, faça as honras. Eu vou deixar essa frase que eu achei bem interessante sobre recomeçar, né? Recomeçar exige coragem, não para esquecer o passado, nós falamos aqui, né, sobre o passado, mas para acreditar que você merece um futuro diferente, um futuro brilhante. Então, o passado, ele vai sempre existir, a gente não tem como apagar o passado. Eu trouxe a história aqui linda, né, da minha infância, e eu falei de marcas que me marcaram muito. Então é isso, você olhar para o seu passado, mas olhar para frente, olhando soluções, né? Olhando para frente, que no futuro é para frente que a gente consegue enxergar soluções e termos uma vida diferente, um pensamento, uma mentalidade diferente. Exato. E olhando para frente. Para frente. Isso. Foco na frente. Né? Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse convite. Foi uma tarde espetacular, como tu fala. Eu aprendi essa palavra contigo. É um espetáculo. E é um espetáculo, Flor do Dia Cast. Eu estou muito feliz de ter gravado com você nessa tarde. E obrigada pelo cafezinho maravilhoso. Que já está esfriando. Que já está esfrio. Agora a gente vai de volta ao café. Muito obrigada, Elia. Minha amiga. Obrigada a todos. Um beijinho e até o próximo episódio.